Boa noite a todos. Vamos a Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Recapitulando o que estamos na exposição do livro, estamos entre a sexta e a sétima trombeta. Para quem chega assim de repente, parece muito estranho, mas ouvindo as pregações anteriores, poderá entender com facilidade. Então, entre essa sexta e a sétima trombeta, João descreve 3 eventos. Já vimos o primeiro, em que ele descreveu um anjo com um pé na terra, outro no mar, que entregou um livrinho a João. João comeu o livrinho, que era doce na boca dele e amargo no estômago dele. Já explicamos isso tudo. O que poderíamos explicar? E o anjo avisa que João ainda tem o que profetizar naquele restinho de tempo que falta, que já claramente está no final do período em que chamado de tribulação, em que Deus vai julgar a raça humana pecadora e fazer algumas outras intervenções até a vinda de Cristo no final da tribulação. Então nós vamos ver agora mais um evento, algo mais que acontece antes da sétima trombeta tocar. E nós vamos ficar com 2 versículos só. Temos tentado avançar e temos conseguido. Avançamos o capítulo 10 numa pregação só, capítulo 9 numa pregação só. Mas aqui como do versículo 3 muda o assunto, e 1 e 2 trata de um só, eu resolvi dedicar a pregação toda a esses 2 versículos, e nós vamos ter aqui, conscientemente da minha parte, um período de história bíblica, de história de Israel, e vamos falar muito no templo, ou nos templos, que já houve e ainda haverá em Jerusalém. Vamos ter menos aplicações práticas para as nossas vidas, em termos pessoais, mas eu vou deixar para o final o que eu entendo que poderemos aproveitar em termos práticos e da nossa vida cristã com relação ao que nós vamos ver aqui. Então, vai ser uma pregação um pouco fora da curva, no sentido de que não estaremos o tempo todo trazendo aplicações espirituais, práticas para hoje, mas vamos focalizar em Israel. Israel. Foi-me dado um caniço, estou em Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos dirija no aprendizado dela, e que tenhamos sabedoria suficiente
para entender que uma alimentação é composta de vários tipos de vitamina. E hoje nós nos concentraremos num certo tipo de vitamina aqui, que possamos crescer com o que vai ser ensinado aqui, com base na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Deixe-me dizer aos que... Os professores de escola dominical e os crentes mais antigos e que gostam mais de estudar, eles vão gostar muito das datas, das épocas que citaremos aqui, e temos muitos crentes nessa condição, eu tenho certeza, e eles vão aproveitar bastante, em termos de data e tudo mais. Há um outro grupo de crentes que não são dados muito a estudo mais profundo e com as datas e locais geográficos, história. Não tem problema. Não tem problema se você não vai pegar muita coisa, ou não vai associar, ou vai se esquecer de tudo antes de sair naquela porta ali, em termos de data. Não tem problema, não se angustie com isso, não ache que não foi para você a pregação por isto, porque, de qualquer forma, nós vamos dar um panorama, em termos de templo e de Israel, que vai lhe ajudar, mesmo sem as datas para trás, de exílio, Nabucodonosor e tal, mas nós vamos chegar hoje, não se preocupe não, que a gente chega hoje. E quando chegar em hoje, aí, paciência, é o que está na TV, é o que está na internet, é o que está nos jornais, e são coisas acontecendo hoje, recentemente, hoje, e provavelmente muito breve no futuro. Então, independentemente se você maneja bem a história, a geografia bíblica e tudo mais, independentemente disso, você está vivo. Você está aqui na Terra e você é um crente, considerando que seja, e é importante que você saiba o mínimo em termos de Israel, que é um assunto extremamente importante nas Escrituras. Eu não posso dizer central, porque seria exagerar. Porque quando falamos em central, assunto central, pensamos em Cristo e a salvação dele. Só que não se afasta Cristo, não dá para falar em Cristo sem lembrar que ele é um homem, tornou-se homem, além de Deus é homem, e sendo homem, ele tem uma raça, ele pertence a uma terra, pertence a um povo, e ele é judeu, e desempenha um papel fundamental no povo de Israel, que desempenha um papel fundamental, importante, não tão fundamental, mas importantíssimo, no plano de Deus para salvar os países, as terras, as tribos, as nações, do que Deus tanto fala em Apocalipse, como já vimos várias vezes e ainda vamos ver muito mais. Todos os povos, tribos, línguas, nações e reis, tudo mais. Então, Israel tem um papel importantíssimo no ministério do Senhor Jesus Cristo de Salvador do mundo. Então, se você sair daqui pensando assim, eu não sabia que Israel era tão importante, estou satisfeito. Importante hoje, e que perde muito das profecias bíblicas, da beleza da palavra de Deus, do zelo que Deus tem pela sua palavra, perde muito aquele que pensa que Israel já passou no plano de Deus, no plano profético de Deus, e que a igreja substituiu totalmente Israel, e quando você lê Israel, entenda igreja. E que muitas passagens no Velho Testamento, mas muitas que não foram cumpridas com o povo judeu, com Israel,
Não, mas isso aqui realmente não é para ser cumprida com Israel, povo. Isso aqui vai ser... a gente espiritualiza e aplica tudo isto para a igreja. São os crentes, aqui essas profecias antigas, os profetas do Velho Testamento, muitas delas, que estão pendentes ainda, elas vão se cumprir na igreja e nos crentes, mas não mais em judeu, em Israel. Então, o que acontece, o que tem acontecido no último século, e já mais de um século, e a formação do Estado judeu e tudo mais, que eu vou comentar lá mais para o final, nisso aqui não tem nada a ver mais com a Bíblia. É interessante, e muitos judeus ainda serão salvos, sim, sem dúvida, mas serão salvos como espanhóis, serão salvos, ou franceses, ou escandinavos, seja lá o que for. Perde muito. Então, eu gostaria de deixar isso, pelo menos isso, bem claro. E eu comendo meus minutos, né? Muito bem. Alguém deu um caniço a João, que estava na terra, lembra? Mas tudo bem, ele poderia ter voltado ao céu. Ele não dá muita satisfação quanto está ali, mas nós vimos no final do capítulo 10 que ele estava na terra. Tudo indica que ele continua na terra. E alguém deu um caniço a ele, com uma tarefa nova. João, você vai medir 3 coisas. O santuário é o lugar no templo, onde ficavam alguns móveis sagrados, e onde eram queimados os incensos diários e tudo mais, e só podiam entrar os sacerdotes. E vizinho, fazendo parte do santuário, chamado Santo dos Santos, estava lá o lugar onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, onde tinha arca e tudo. Não vou explicar em detalhes do tabernáculo, mas o lugar santo, o santuário é o lugar onde o povo estava, os adoradores estavam, em que fazia parte lá o local onde os judeus podiam estar, o lugar santo onde os sacerdotes podiam entrar para fazer os sacrifícios diários e as orações e o incenso, queimar o incenso, e o Santo dos Santos. Muito bem. O fato é que, quando fala em santuário, não há dúvida nenhuma, tem um templo aí. E ainda fala no altar. Provavelmente o altar de incenso, não sabemos, mas provavelmente, que ficava no lugar santo. E os que naquele adoram. Aí falou dos adoradores. Antes de tudo, onde fica o templo no qual está este santuário que João tem que medir? Onde está? Ora, esse santuário tem um átrio exterior, que era onde os gentios ficavam, e ele foi entregue aos gentios, no sentido aqui de não ir lá para adorar de alguma forma, mas que eles dominarão, não apenas o átrio, mas toda a cidade de Jerusalém. Ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O assunto aqui é domínio. Então, os gentios estarão pisando uma parte do templo, o átrio dos gentios, porque é para eles mesmos, mas estarão pisando ali, no sentido de domínio, e não só o átrio, mas a cidade de Jerusalém. Como não há nenhum templo em Jerusalém hoje, obviamente esse templo deverá ser construído pelo menos 42 meses antes do final da tribulação, quando o Messias voltará gloriosamente, porque os gentios vão pisar Jerusalém em 42 meses. Então é óbvio que é antes de Cristo voltar. Então, pelo menos 42 meses antes de Cristo voltar, os gentios estarão em Jerusalém, pisando a cidade. Então, resposta: esse templo se encontra em Jerusalém, se encontrará, claro.
primeiro templo construído em Jerusalém foi feito por Salomão. Davi levou a Arca da Aliança, que havia sido levada cativa pelos filisteus. Davi devolveu para Jerusalém e a arca ficou num local qualquer, guardada lá. Construíram lá uma proteção para a arca, mas nenhum templo. E Davi tinha como sonho dourado, construir um templo para colocar a arca dentro, que ele próprio tinha trazido quando os filisteus abandonaram a arca. É uma história interessantíssima essa da arca entre os filisteus, que eu não vou poder falar. Pensou muito em construir esse templo, desejou um templo belo, um templo bonito. Davi era riquíssimo e conquistou muitas coisas e poderia ter feito algo belíssimo. E Deus disse, não. Você é homem e derramou muito sangue. Nós não vamos nem explicar isso agora também. Mas não vai ser você não, Davi, que vai fazer um templo para mim, em Jerusalém. Vai ser o seu filho. Então vem Salomão, filho de Davi, e constrói em 586 a.C., fica terminado o templo. Aliás, não, isso aí foi que ele foi destruído. Salomão viveu em torno de 900 e 1000 a.C. Ali ele fez esse templo. Esse templo durou uns 400 e tantos anos. Quando chegou pertinho de 600 anos antes de Cristo, 605 foi a primeira fase do ataque de Nabucodonosor contra o reino de Judá, Jerusalém. Depois, 595, a segunda parte. Depois, em 586, ele destrói o templo, destrói Jerusalém, termina de levar cativo o povo judeu para a Babilônia e acabou-se. Ali foi destruído o templo. Israel fica 70 anos no exílio, conforme profetizado. Volta do exílio. Muitos não querem vir, outros querem, mas os que vieram, os que quiseram, voltaram para Jerusalém, sob a autorização do rei Ciro. E foi iniciado um novo templo. Esse novo templo, sob a liderança de Zorobabel, ele levou 22 anos para ser construído e terminou de ser construído lá pelo ano 516 a.C., muito menor do que o anterior de Salomão, muito mais pobre. E nós lemos que o povo, os mais velhos que tinham voltado do cativeiro, que foi 70 anos de cativeiro, então quem foi com 15 anos de idade tinha 85, e deu para voltar. Alguns velhos voltaram para Jerusalém. E choraram quando viram, lembraram-se da infância e adolescência, como meninos ainda, que conheceram a glória do templo de Salomão, aí viram um novo templo agora, choraram vendo o contraste, um templo realmente muito mais pobre. 500 anos depois, agora estamos no século I, começando o século da era cristã, o rei Herodes amplifica e reforma o antigo templo. Os judeus consideram o templo de Zorobabel e o templo de Herodes como um. Isso, às vezes, confunde um pouco a contagem da quantidade de templos em Jerusalém. Porque, na realidade, Herodes reformou o templo pobre, pequeno, de Zorobabel, que construiu voltando do exílio babilônico. Só que foi um templo tão maior e tão mais magnífico e enorme, que muitos dizem é um outro templo. Mas os judeus consideram esse templo, um só. Por isso é que eles falam no terceiro templo. Eles esperam o terceiro templo. Mas não foram 3 templos?
Não. Para eles foram 2 até agora. O de Salomão e o de Zorobabel / Herodes, o mesmo. Ok? É assim que eles pensam. Levou décadas para ficar pronto. Esse foi o templo que Jesus frequentou. Esse reformado / construído por Herodes. Dizem aí os historiadores que levou mais de 80 anos fazendo esse templo, bem devagarinho. E já depois de Herodes é que esse templo foi completo, em 64 depois de Cristo. Cristo já tinha morrido 30 anos antes, quando o templo finalmente foi totalmente terminado. Pois é, o que levou 80 anos para ser construído, levou 6 anos pronto. Em 64 ele ficou pronto, em 70, o general Tito, romano, destrói o templo inteirinho. E destrói Jerusalém, e ali foi a queda de Israel. Foi a partir daquele ponto em que Israel realmente começou a se espalhar pelo mundo. Começou, ou foi a fase final, porque quando foram para a Síria, em 622 a.C., já 722 a.C., já uma parte dos judeus já foi espalhada. Aí chegou no tempo de Nabucodonosor, em torno de 600, a outra parte. Aí eles voltam, 70 anos depois, para Jerusalém, como já comentei, mas um grupinho bem menor. Mas ficaram lá um bom tempo, até que chegou em 70 depois de Cristo, aí destruiu mesmo, aí espalhou-se mesmo, e ficaram 2000 anos quase fora de Israel, como povo. E é interessantíssima essa história. Muito bem. É bom lembrar que João profetizou o livro de Apocalipse. Alguém se lembra o ano que eu disse? Mais ou menos? Tudo bem. Eu vi alguém falando 90 aí, está certo. 95. O templo havia sido destruído, o templo de Herodes, em 70. Quando João profetizou Apocalipse, estava sem templo há 25 anos. Não havia templo naquela época. Então é curioso, já esse fato. Ora, foi mandado João medir um templo, que lá no futuro estaria em Jerusalém, mas esse templo tem que aparecer, porque não existe templo nenhum lá. Então, ele estava falando de um templo que teria que ser construído no futuro. Além desta passagem aqui, que fala 2 versículos e continua para um outro assunto, no versículo 3, mas se aumentarmos aqui com a lente e vemos, opa, aqui tem um templo, no tempo de João. Como é isto? Há outras passagens no Velho Testamento, nos Evangelhos, que falam da existência de um templo depois daquele que foi destruído 2000 anos atrás, no ano 70. Tudo indica que serão 2 templos ainda no futuro. Agora estamos falando de futuro com relação a nós hoje. Começa a ficar interessante, porque estamos falando da história agora para hoje. Hoje não tem nenhum templo em Jerusalém. 2000 anos depois que João foi dada a ordem para ele medir o templo, não tem templo nenhum. Mas vai ter que ter. 2 templos futuros. O primeiro é esse do qual João fala, a ser construído em algum momento antes da segunda metade da tribulação, ou durante a primeira metade, quando
o anticristo fará uma aliança de paz com os judeus, ou mesmo antes disso. O fato é que Daniel, que profetizou na Babilônia, cativo também, Daniel pressupôs a existência de um templo no tempo do anticristo. Quando se fala em anticristo, que vamos falar muito ainda no Apocalipse, ele não chegou ainda, ele vai estar começando a chegar desta forma, nessas aplicações que a gente tem que começar a dar, mas já já ele chega. Uma das coisas que mais saltam aos olhos para o que tem um pouco de familiaridade com a Bíblia, quando fala em anticristo, é que ele vai fazer um pacto com os judeus de 7 anos, pacto de paz, de proteção. E na metade deste tempo, com 3 anos e meio, ele vai romper este pacto. E a forma mais chocante que ele pode escolher para romper esse pacto, ele adota. O que é? Ele entra no templo e senta no lugar santo. E se declara o próprio Deus. Esse é o ponto crucial em que o mundo vai olhar e dizer, está aí, está aí. Ele entra no templo, senta no lugar santo, onde Deus deveria estar, pelo menos a presença simbólica de Deus ali, mas ele senta e se declara Deus. E aí vai começar a perseguição impiedosa, implacável contra o povo judeu, do qual Hitler foi só um aperitivo. Então, quando se fala em anticristo, se fala no templo. Vai ter que ter um templo, óbvio, para ele entrar e sentar e desecrar, ou violar, ou violentar a santidade do templo. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Não vou cansar vocês com muitas passagens, mas as mais básicas talvez fosse bom você relembrar e saber que a Bíblia fala nisto, fala, e que esse não é um assunto só para grandes teólogos e grandes estudiosos da palavra de Deus e que ninguém entende, é uma discussão complicadíssima de milênio, tem milênio, não tem milênio, não é tão complicado assim também, não que você não possa compreender um pouquinho, apesar de que hoje eu não vou dar uma aula sobre isso, não é o caso, não nos propomos a isto. Mas, Daniel 9, 27, ele fará, falando do anticristo, estamos falando do anticristo agora, com Daniel em 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ok? Daniel na Babilônia. Ele, falando do anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. É semana de anos, a ideia aqui. Ou seja, 7 anos. Daniel 9, 27. Na metade da semana, no meio, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares para tudo, para o andamento do templo. Agora vai mudar tudo aqui. E uma expressão tão misteriosa, que a gente nem entende direito, aqui com muita malignidade por trás, virá o assolador. Antes disso, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, palavras, elas próprias misteriosas, e que eu não vou explicar aqui, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, anticristo. Lá no final, quando Cristo voltar. Então está evidente que no tempo de Cristo vai haver um templo com sacrifícios diários, como no tempo do Velho Testamento.
Daniel 12 fala nisso também. Deixa eu ver aqui se eu vou ler. Ok, Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, repetindo, e posta a abominação desoladora, repetindo a expressão, haverá ainda 1.290 dias, eu não vou explicar esse período agora. Então, Daniel pressupôs a existência de um templo no tempo de Anticristo. O próprio Jesus Cristo pressupôs a existência desse templo. Querem ver como a Bíblia bate com ela própria, combina com ela própria? Como eu disse, não precisa ser um grande teólogo para ver. Quando Jesus diz assim, olha, em Mateus 24, versículo 15, diz assim, Mateus 24 e 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, olha o mesmo termo. Rapaz, será que ele está falando de Daniel? Daquela profecia de Daniel? Tá, não tá, tá, não tá. De que falou o profeta Daniel, dá para ser mais claro? Então, Cristo interpretando a profecia de Daniel, o próprio Jesus Cristo. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou Daniel, não é um símbolo qualquer de alguma coisa, uma coisa etérea, uma coisa vaga. Não, tem um personagem. Eu, Jesus Cristo, estou dizendo que Daniel falou de um personagem que virá. E vocês vão ver. Vocês, os que estiverem, obviamente, vivos na época. O profeta Daniel, no lugar santo... Opa, tem um templo aqui, de novo. Então, Jesus confirma a existência de um templo na época do Anticristo. Daniel falou, Jesus confirma, e ele diz, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, a passagem continua. Daniel, Jesus, apóstolo Paulo pressupõe a existência desse templo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim, segundo aos Tessalonicenses, ou segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler o 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, se refere ao anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Terceira vez que a Bíblia se refere ao mesmo ato indigno, extremamente agressivo, debochado, desafiador, atrevido ao Deus Criador, ao Deus de Israel. Desecrar o templo de Deus, sentar no lugar santo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel, Senhor Jesus Cristo, apóstolo Paulo, todos apontando, vai haver um templo na época do anticristo. E uma das coisas que ele fará, que mais chamará a atenção, no sentido ruim, negativo, pecaminoso, é exatamente desecrar o templo que estará lá. É interessante que hoje
tanto judeus ortodoxos, que são judeus ortodoxos, são judeus que creem no Velho Testamento, que adotam o judaísmo com muitas variações, mas, em princípio, os que creem no Velho Testamento, eles esperam um templo. Não creem no Novo Testamento, não creem em Jesus Cristo como Messias, coisa nenhuma. Mas querem o templo deles. E cadê o templo? Há 2000 anos que foi destruído. E vai ter que ter um templo. Tudo bem, tira Paulo, tira Cristo para eles, né? Mas fica Daniel. E cadê aí a restauração do nosso serviço a Deus? Não há na cabeça deles a ideia do Cordeiro de Deus que veio e fez o sacrifício único para o qual apontavam todos os sacrifícios realizados nos vários templos, até no tabernáculo de Moisés no deserto, tudo. Cadê o nosso templo? Nós temos que continuar sacrificando. Então, para eles é uma falta enorme que eles não têm o tempo deles para sacrificar. Paralelo a eles, ao lado deles, como dizia alguém que eu conheço e amo muito, do ladinho deles, estão os crentes. Querendo o templo. Cadê o templo? Não é bem querendo, eu vou dizer assim, aguardando. E com a mão para trás, olhando os sinais dos tempos, olhando as coisas acontecerem. Está perto, parece que está perto mesmo. As convulsões no mundo inteiro e tudo está... Parece que tudo está andando muito rápido e tal. Pois é. O anticristo vai chegar, talvez não demore. Pois é. Cadê o templo? Tem que ter um templo. Daniel disse que vai ter um templo para o anticristo entrar e trair os judeus e o Deus de Israel. Jesus falou no templo, Paulo falou no templo. E agora vem João, depois de eles todos, 95, já no final do primeiro século, aí alguém dá uma ordem para ele não diz quem é que dá a ordem, talvez o próprio Jesus Cristo. João, meça o templo. Que templo? Jerusalém. Porque os gentios, agora, não meça a parte de fora, porque os gentios vão pisar a cidade santa, vão pisar Jerusalém. Definiu. É impressionante isto. Então estão judeus hoje, por um motivo, e crentes em Jesus Cristo, crentes, digo que creem no milênio de Cristo na terra, por motivos diferentes, de olho no templo que deverá ser construído. E essa expressão de olho no templo, alguns judeus parece que já passaram muito deste ponto. Eu nunca entrei fundo num assunto que eu tenho até vontade de pesquisar, mas ainda não tive oportunidade. E a internet sabe como é. Hoje muitas coisas são falsas, são fabricadas, a gente tem que ter muito cuidado, e quando entra nessa história de profecia e tudo, últimos tempos e anticristo, aí tem que ter muito cuidado para não entrar aí em locais de cristãos exagerados, ou não cristãos, ou seitas. Então tem que ter muito cuidado, tem que ser um estudo bem feito, que eu não fiz ainda. O quê? Consta que tem grupos em Israel que já estão estocando material para o templo. Hoje, falam nisso, já li em várias partes, em vários estudos, livros e tudo. Como eu disse, eu não aprofundei, mas eu já li em vários lugares diferentes que estão se movimentando, estão tentando, aí já estão conseguindo guardar e adquirir algumas coisas, pensando no templo em Jerusalém. Na cabeça dos judeus, não para o anticristo sentar. Que anticristo? É uma coisa do Novo Testamento, não vale para eles. Mas, ora, quantas vezes Deus alcança os seus
planos através de outros que nem creem nele, nem coisa nenhuma. Uma grande dificuldade nessa ideia do segundo templo, um toque adicional histórico, é que, segundo muitos, e aqui é uma briga grande entre eles mesmos, judeus, que eu não sei quem está com razão ou não, já viram a foto de Jerusalém com aquela cúpula dourada? Ali é o Domo da Rocha, uma mesquita muçulmana sagradíssima para os muçulmanos, para o Islã. Eles acham que foi dali que o profeta subiu para o céu, Maomé. Então, é um lugar extremamente delicado politicamente, e para muitos estudiosos, ali é o lugar exato onde ficava o templo de Herodes. Então, vai ter que ser construído o templo que o anticristo vai entrar ali. Tudo bem, tem alguns outros que dizem, não é ali, não, é perto. Já li livro dos dois jeitos, e não sei concluir, que eu não tenho as informações, não sou de lá, nunca fui nem lá, eu não sei avaliar, não tenho autoridade para isso. Mas eu já li sobre as duas posições, que é ali, que não é ali. Mas é bem pertinho, mas não é exatamente, é só uma ponta que toca, e está muito complicado. E 1000 escavações que já foram feitas e tudo, é um assunto complicado. O pastor Randy Cook, meu amigo, e muitos aqui conhecem, é muito bom nisso, ele conhece bem, daria uma aula para nós espetacular. Mas o fato é que há essa dificuldade extra. E alguns acham, não, esse templo vai ter que ser destruído. Vai ter muito sangue derramado ali para destruir o templo dos muçulmanos e construir o dos judeus. Aí outros dizem, não vai ter uma gota. Isso vai ser, talvez, a pedra de toque para o anticristo conseguir paz, conseguindo um acordo com os muçulmanos para permitirem desmontar o templo deles e judeus fazerem o templo deles, ou a mesquita deles, ou o prédio sagrado deles, não quero chamar de templo para não confundir, mas tirar ali o Domo da Rocha de alguma forma e os judeus fazerem o templo deles pacificamente, sem uma gota derramada. O mundo, se isso acontecer, não estou dizendo que vai, é uma maneira de pensar e de ver. Se isso acontecer, vai ser algo absolutamente inimaginável conseguido por este líder mundial maligno, mas que até lá, até chegar e entrar no templo e dizer, eu sou Deus, me adorem, até lá ele se passará como um homem de paz, muita paz. E é interessante isto, esta ideia. Esse templo, que deverá ser construído a qualquer momento, deverá ser construído a qualquer momento, também deverá ser destruído na vinda de Cristo. Dizer que talvez vai durar poucos meses ou anos, parece que sim. Lembre-se que Zacarias 14 diz que quando Cristo voltar, o Monte das Oliveiras iria se fender, se dividir em duas bandas. O templo é colado ali no pé do Monte das Oliveiras. Então, muitíssimo provavelmente, e o próprio anticristo, ou Cristo voltando, na guerra que vai acontecer, como vamos ver isso tudo com calma, realmente é altamente provável que esse templo desapareça, de alguma forma. A Bíblia não fala, mas eu fico até pensando se Deus iria ainda querer ser adorado num templo que foi desecrado de uma maneira tão vil pelo anticristo.
Então, tudo indica, não só por esse raciocínio, mas por algo mais forte ainda, como vou mostrar, que vai haver um segundo templo, depois do templo que nós vamos chamar o templo da tribulação, esse que o anticristo vai entrar. Não sei quantos leram Ezequiel aqui ultimamente, ou alguma vez na vida, espero que sim. Há 9 versículos do livro de Ezequiel falando num certo templo. Está certo o que eu estou dizendo? Não. Há 9 capítulos. Capítulos. 9 capítulos. É um livrinho. Com certeza maior do que muitos livros do Novo Testamento inteiros. Essa parte, 40 a 48, 9 capítulos de Ezequiel, se refere a um templo muito maior e diferente até do de Salomão. Não temos referencial com relação ao tamanho do templo da tribulação, porque não fala. Aliás, João foi mandado medir, mas não sabemos o resultado, então não sabemos o tamanho desse templo, não temos referência em termos de tamanho. Mas, em resumo, aconteceu o seguinte, que é muito interessante. Ezequiel era um sacerdote, foi cativo de Nabucodonosor também, como Daniel, como já comentei. Ele foi para a Babilônia, cativo lá pelo ano 600, depois começou a profetizar na Babilônia, profetizou durante uns 20 anos, são 48 capítulos, o livro dele é muito longo. Os 24 capítulos iniciais falam do julgamento de Judá. Os do centro do livro, julgamento de várias nações, e do capítulo 37 a 48 entra uma fase, ou entra uma parte do livro extremamente de interesse para nós hoje. Procure ler essa semana, Ezequiel 37 a 48. É impressionante. Capítulo 37 tem a famosa visão dos ossos. Eu acho que eu nunca preguei aqui nesta igreja essa mensagem, já preguei em algum tempo para trás. Vou até olhar e pregar breve, que é espetacular. E a vontade é grande de ler a parte que fala, mas não tenho a menor condição. Esta profecia da visão dos ossos, em que Ezequiel vê um monte de osso num lugar, e Deus vai fazendo aqueles ossos reviverem e tomarem ligamento, e tomar carne, virando gente, e depois dando o espírito de vida ali. É muito raro eu pessoalmente, olhar uma profecia do Velho Testamento, se não essas consagradas com relação a Cristo e tudo mais, claro, mas uma profecia que ainda iria se cumprir muito depois de Cristo, e que muitas ainda guardam cumprimento, é muito difícil. Eu sou muito cuidadoso e dizer assim, essa se cumpriu. Tem algumas restrições, alguns movimentos pré-milenistas muito entusiasmados. Acho bonito isso, eu acho muito louvável, mas eu próprio não fecho totalmente com uma quantidade muito grande de profecias que alguns acham que estão sendo cumpridas constantemente e tal. Então, eu li livros 40 anos atrás, 30 anos atrás, de pessoas da época pré-milenista que disseram isso aqui está acontecendo aqui, petróleo, OPEP, me lembro disso, OPEP, petróleo, isso aqui está se cumprindo e tal. Não foi nada disto. Então, já tem um tempo suficiente de vida para ver que a gente deve ter cuidado em dizer que alguma coisa política que está acontecendo atualmente, isto é, o cumprimento da profecia tal. Devemos ter muito cuidado. Pois tem uma que eu digo,
não quer dizer que eu esteja certo, não, posso estar errado também, claro. Mas eu digo, esta aqui foi cumprida, pelo menos uma parte dela, entendo eu, e não somente eu, precisamente em maio de 1948, quando o povo judeu, ao povo judeu foi reconhecido pela ONU, um Estado, um país, uma terra. Eles próprios se declararam e foram reconhecidos como tal. A partir daquele ponto, Israel passou a fazer parte dos países reconhecidos, por muitos, pelo menos, oficialmente no mundo, outros não reconhecem, a briga é muito grande na ONU e tudo, mas oficialmente foi reconhecido. Recentemente, o primeiro-ministro atual mexeu com algo disto, que a gente nem tem direito de acordo com as leis deles, mas alguma coisa ele mexeu lá recentemente, 2 semanas atrás do texto, que deu uma confusão grande, tudo lá da confusão, porque é algo muito sagrado, é muito sensível. Mas ele falou em algo que o Estado, eu não me lembro direito os detalhes, nem estudei muito fundo, mas ele falou em algo que mexeu profundamente, que a gente pensava que era óbvio, e não era. Mas ele disse que qualquer terra por ali, numa certa região, pertence ao Estado judeu, sempre pertenceu, e feriu muita gente, não só muçulmanos, vizinhos e árabes e tal, mas muitos judeus mesmo que não concordam, e eles mesmos são muito divididos entre si. Mas o fato, irmãos, é que esta profecia aqui foi cumprida. Capítulo 37, pelo menos em parte. Por que pelo menos em parte? Porque deve estar incluído naquela profecia a ressurreição, o reavivamento não somente físico do Estado judeu, que aconteceu, mas espiritual, que não aconteceu ainda. Então, se há naquela profecia este elemento espiritual, isso eu reconheço que essa parte ainda falta. E é muito comum a profecia ser cumprida uma parte e esperar muito tempo para ser cumprida uma outra parte. Não é nada estranho nas Escrituras. Mas, então, capítulo 37 de Ezequiel, leia. Capítulos 38 e 39, é impressionante, eles falam de um ataque que Israel vai sofrer por países ou povos chamados de Magog, e que estudiosos, até seculares, reconhecem que se refere à Rússia. Invadirá Israel, liderando um grupo de nações. Essas nações, lá está escrito o nome, Pérsia. Você sabe quem é a Pérsia? Irã, hoje. Em qualquer lugar que você abra a internet, um noticiário internacional, você vai ver alguma coisa sobre Irã construindo bomba atômica, parou, o acordo com o Irã, que o Obama fez, aí o Trump furou agora, voltou atrás. Confusão grande no mundo hoje, porque este país, falado, Ezequiel 38, que vai invadir, junto com a Rússia, Israel. Vai. A Pérsia é o Irã. Está lá vivinho da Silva e poderoso, fazendo bomba atômica. Turquia. Prestem atenção, a Turquia, daqui para frente, vai desempenhar um papel muito importante, muito provavelmente, se as coisas estão se encaminhando. Como eu disse, não podemos fazer previsões muito detalhadas. De repente as coisas tomam outro rumo e assumem outro perfil, mas, claro, sempre tendo o mesmo rumo, que sabemos que um dia vai ter um templo em Jerusalém, um dia vai acontecer o anticristo, um dia vai chegar a tribulação, tudo. Se já é nesta série de eventos agora, ou daqui a outra geração, ou mais outra, não podemos afirmar. Mas fazemos bem em ficarmos alertas, como Jesus várias vezes disse, vigiai, vigiai, isso é vigiar. Então, a Turquia é chamada lá em Ezequiel 38 e 39, ela é chamada de Meseque, Tubal e Gomer. Depois vejo com mais detalhes, mas os nomes estão lá. E os estudiosos claramente identificam e dizem, isso aqui virou isso, que é a Turquia de hoje.
Sudão e Etiópia, chamada de Cush, lá, e a Líbia, chamada de Put, elas se unirão. A Rússia está no extremo norte, fala muito de um exército que virá do norte. A Turquia está no norte também, e o Irã está no norte também. A Rússia está no mais norte de todos. Os outros não estão ao norte, estão ao redor. Curiosamente, não há nenhum país desses vizinho a Israel. Todos são perto, embora, e a Rússia nem perto é, mas vizinho mesmo, nenhum deles. Mas estão ali, e hoje todos eles são, alguns são, especialmente os muçulmanos, são inimigos de Israel e não querem nada com Israel, nenhum desses aqui. A Rússia não declara tão claramente assim, é mais complexo a relação. Alguns dizem, sim, então, capítulo 37, capítulo 38 e 39, aí vem o 40. 39 e 38 falam de uma invasão a Israel, e Deus vai livrar Israel. Vamos ver tudo isso ao longo do Apocalipse ainda. Vai ser uma destruição terrível para Israel. E quando parecer que eles vão se acabar, agora vai mesmo, e Deus vem e livra, e o Messias volta e começa o milênio. Muito bem. Então, no capítulo 40, logo depois, Ezequiel foca na construção de um templo futuro, com todo o sistema sacrificial descrito em detalhes. 9 capítulos falando. É monótono até muitas vezes. Eu li agora todo nessa semana. É até difícil. Isso aqui mede tanto, isso aqui mede tanto, mede tanto. Aí tem uma janela com a fresta de tanto por tanto. Depois tem tantos quartos de tanto por tanto para os sacerdotes e para os levitas. Aí vai ter onde vai ter a cozinha, tantas cozinhas de tanto por tanto, que dá para um átrio tal, e depois tem janelas tal, com as frestas tais e tais. Mínimos detalhes. É tanto detalhe que, obviamente, dezenas de arquitetos e engenheiros ao longo desses 2.000 anos, aliás, com relação a Ezequiel, 2.500 anos, já tentaram, e há vários desenhos dele na internet, de sugestões de desenhos. E os arquitetos aí, isso aqui dá para construir, isso aqui dá. Aí vai, complica, e mais de alguma forma ou de outra, fazem algum rascunho ou coisa assim. E não é que vários deles se parecem? Vários deles se parecem. Alguns, inclusive, têm a forma de uma cruz. E é um assunto que vai longe, e é muito interessante. E cuidado para não dogmatizar. Por outro lado, não vamos chegar ao ponto de dizer, não, isso aqui ninguém entende nada, Ezequiel, complicado, e negócio de Magog, Tubal, isso aqui não tem mais nada a ver com a gente, é muito esquisito, não vou perder tempo com isso, vou pregar a salvação em Jesus Cristo pela fé. Amém! Que você prega a salvação em Jesus Cristo pela fé. Mas a mesma Bíblia que fala a pregação em Jesus Cristo pela fé, fala em Mesaque, Tubal, fala na Pérsia, fala em Israel, fala no Anticristo, a mesma. E Anticristo vem Daniel, vem Jesus Cristo, vem Paulo, vários, e vem João, com vários capítulos em Apocalipse, como vamos ver. Então, é tudo entrelaçado, gente. Não dá para separar assim, não. Eu prefiro essa parte da Bíblia do que aquela. Tudo bem, preferência, você pode até se especializar mais numa coisa ou na outra, mas você tem que conhecer tudo. E é por isso que eu resolvi hoje entrar mais fundo nisto aqui. Já estou querendo ficar frustrado. Muito bem. O templo de Ezequiel, alguns dizem, esse aqui é o da tribulação. Esse tempo que Ezequiel está falando, de 40 ao 48, é o tempo que Daniel falou, que o anticristo vai entrar e desecrar, é o tempo que Jesus falou, é o tempo que Paulo falou do anticristo, é o mesmo. Não pode ser. Por quê? Porque o templo de Herodes tinha características físicas muito diferentes do templo de Ezequiel, descrito em detalhes. Do tempo do milênio, vocês vão ver lá em Ezequiel 47, vai sair um rio misterioso, misteriosíssimo, miraculoso.
a água sai bem rasinho e vai aumentando, aumentando. No fim, Ezequiel diz, virou um rio, não dá mais para andar, ele tem que nadar. Então, ele nasce, do templo nasce um filete de água, que vai crescendo, crescendo, e essas águas são miraculosas, e vão dar no Rio Jordão. E onde tocar, vai gerar vida, gerar saúde, vai ser miraculosa essa água toda. E o templo lá do Herodes não tinha nada disto. E nem tem sentido nenhum haver isso no templo do anticristo, quer dizer, no templo da tribulação. Não tem sentido. Porque ali já são finais dos tempos, já são o próprio Cristo aqui, já fala no príncipe lá no templo, que muitos acham que será Davi. Importantíssimo, o templo de Ezequiel recebeu a glória do próprio Senhor, está escrito assim, a glória do Senhor que entrou pela porta que olha para o Oriente. O próprio Deus, a maneira que ele foi saindo aos poucos, lá no começo de Ezequiel, 9, 10 por aí, em que a glória do Senhor foi se afastando, 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 até desaparecer, de desgosto por Israel. Agora, ao contrário, o mesmo Ezequiel fala de um templo, este templo magnífico que vai ser construído, da glória do Senhor, voltando, está escrito, Ezequiel 43 e 4. Por fim, lá em Zacarias fala que um personagem que tudo indica que é o Messias Jesus Cristo, vai construir ele próprio construirá o templo do milênio. Então, pela frente, tem o templo da tribulação, que será desecrado, violentado pelo anticristo, destruído depois. E o templo do milênio, construído pelo próprio Messias, totalmente diferente dos outros. Voltando então Não, ainda não voltando. Vocês vão ter que me dar um pouquinho de margem hoje. Já não está tão longe, não. E o que falta para a pregação inteira não justifica, é o velho problema. Imagino que vocês estejam cansados. Por que o novo templo? Isso é uma pergunta teológica de uma importância enorme. E que os chamados amilenistas, que não creem num milênio aqui na Terra, e não creem, é esse grupo, um desses grupos que eu falei, que não creem que Israel ainda tem um papel na profecia, e na restauração e tudo mais. Não tem sentido nenhum um templo, porque Jesus Cristo já cumpriu o papel dele. E a resposta que nós temos, pode não explicar tudo, e provavelmente não explica, mas o que a gente consegue mais ou menos explicar é que, do jeito que os sacrifícios nos templos antigos, digo, nos templos era só um templo de cada vez, 2, como já falei só. Do jeito que os sacrifícios de animais ali apontavam para o sacrifício de Cristo, mas não tinham nenhum poder de perdoar pecados. A Bíblia é clara nisto. Apontava para o sangue de Cristo, que este sim, foi derramado já, e já limpou pecados, e continuará limpando aqueles que se arrependem. Muito bem. Da mesma forma, o sangue dos animais a serem sacrificados no novo templo apontarão para Cristo também, igualmente, só que no passado. Então, em vez de ser olhando para frente, é olhando para trás, como mostrando a importância, como dizendo, não se esqueçam, como que glorificando ainda mais o sacrifício de Cristo. Zero a ver com a questão do poder do sangue de Cristo de perdoar pecados. Então, o sangue dos animais, que seriam sacrificados, então, apontariam para trás, ainda sempre sem efeito nenhum para perdoar pecados. Só o sangue de Cristo tem. É como se
durante 1000 anos, Deus quisesse que o mundo visse o templo funcionando como era para ser, como deveria ter sido, em termos ideais, sem ferir a teologia da salvação em Jesus Cristo. Então, seja qual for a explicação, essa é uma explicação, mas nós estamos explicando um fato que a Bíblia diz, e nós entendemos que seja fato, e tentamos encontrar uma explicação razoável, biblicamente razoável, só isso, mas que é fato que a Bíblia diz que vai existir um templo em Jerusalém, depois do templo de Herodes, sim. E que o anticristo vai entrar nesse templo, sim. Voltando então a João. E é esse templo aqui, esse templo da tribulação que João se refere. E eu falei no outro, do milênio, para poder apenas ficar mais completa a exposição sobre o assunto templo, e tirar da mente de vocês a confusão de que é o mesmo templo. Você vai ler Ezequiel 40, é o mesmo templo. Não é, é outro ainda. Mas, voltando ao nosso Apocalipse, encerrando, esse aqui do qual João é ordenado medir, é o templo que vai ser feito ainda. E por que medir? Não sabemos. Alguns acham não. Percebe-se na Bíblia que há 2 tipos de motivos para se medir alguma coisa. Era medir antes da destruição, como Deus diz, eu não vou ler as passagens, mas como Deus dissesse, meça aí, porque o que vai ser medido aqui eu vou destruir. 2, o contrário, meça isso aí, porque o que for medido eu vou proteger. Tem as 2 coisas. Então, há uma discussão grande. O que é que Deus quis dizer com isto? Ele não explicou para nós, então não temos resposta. Aí alguns opinam, não, ele obviamente está dizendo que vai proteger esse templo, aqui até o dia que ele quiser, o dia que for desecrado ou destruído, enquanto isso ele vai proteger. Ou, não, esse templo aqui está destinado, ele vai ser destruído no momento certo, quando Deus quiser, porque esse templo vai ser desecrado. Não sabemos a resposta. Além do que ele deveria medir, havia algo que ele não deveria medir, como já expliquei, o tal átrio exterior, porque seria dado aos gentios. Aqui eu iria introduzir um assunto que eu vou parar, que é quando fala em 42 meses. É um período importantíssimo para entender Apocalipse, mas que, como ele vai ser referido mais na frente, várias vezes, eu vou deixar para explicar esse período. Esse período, 42 meses, equivalem a 3 anos e meio. É a mesma coisa. E fala-se nele também em termos de dias. 1.260 dias. 3 maneiras de se referir a 3 anos e meio. Às vezes se refere à primeira metade da tribulação, às vezes à segunda metade. Também, às vezes é claro, às vezes não é tão claro qual metade se refere. E o fato é que vai acontecer o que Jesus disse do tempo dos gentios. Lá em Lucas 21 e 24, Jesus fala da destruição do templo, da tribulação, e diz que vai ter que ser assim até se encerrarem o tempo dos gentios, que é uma expressão misteriosa, poderia explicar, mas não vou, e o fato é que vai chegar um fim em que os gentios não mais pisarão Jerusalém. A lição que eu quero deixar, então, acho que já deu para ver ao longo da pregação, quem pensa que Israel ficou para trás nos planos de Deus, está, entendo eu, enganado. Tudo o que Deus prometeu aos judeus será cumprido, em termos de restauração do país de Israel, que já está aí, inclusive, de ser o povo mais importante da terra, o povo físico. Mas a igreja é um povo formado por pessoas físicas, claro, pessoas humanas, mas não pertence a um povo só. É diferente, é de uma natureza diferente. Pessoas salvas também por Cristo, os outros são salvos por Cristo também, tudo bem. Mas quando se fala em povo,
povo brasileiro, o povo americano, o povo boliviano, o povo japonês, o povo de Israel é o povo mais importante da terra. Faz parte dos planos importantíssimos de Deus para a salvação da humanidade. E Deus não iria deixar passar tantas coisas que Ele fez com Israel, que Ele prometeu a Israel, que Ele chegou a jurar por Israel, e ficou por isso mesmo, se acabou tudo, acabou o templo no ano 70, e judeu foi, judeu voltou, mas se acabou e passou a época deles, agora tudo é igreja, acabou Israel, não tem mais nada a ver com o assunto. Não dá para assimilar, pelo menos eu e muitos, os que creem no milênio do Senhor Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Messias, ele vai voltar e reinar em Jerusalém. E isso deve ter um efeito fortíssimo em cada crente. Hoje, aqui está um aspecto prático: orar por Israel, simpatizar com Israel, ser amigo de Israel, custe o que custar. O mundo odeia Israel, de uma maneira geral. A mídia tem ódio, asco a Israel, mente, engana, distorce claramente notícias sobre Israel. Hoje, atualmente, tem que ter cuidado com o que vai ler sobre Israel. E quando fala em palestino, quando fala em muçulmano, é o contrário. É uma tendência que ninguém explica, a não ser espiritualmente falando, que o Deus deste século é o diabo, e que tem ódio de Israel. Você deve conhecer um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Então, defenda Israel naquilo que puder. Deseje a conversão de Israel. Se instrua sobre Israel. Claro que Israel hoje é um país, em sua grande maioria, secular. É um país sem Deus, longe de Deus. Hoje, eu sei. Mas nada disso elimina o fato de que, num sentido muito especial, é o povo eleito de Deus, para ele se glorificar nesta terra. E que, um dia, todo o Israel será salvo, como disse Paulo em Romanos 11. Então, fica esta exposição sobre 2 versículos de Apocalipse, que falam muito pouco em si mesmos e esclarece algo sem detalhes, mas fundamental, e que combina perfeitamente com vários outros livros da Bíblia, como já vimos, que é a existência de um templo durante a tribulação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder explicar um pouco a Tua palavra, de uma maneira um pouco complicada, com muitas datas, história, geografia, teologia e tudo. Cristianismo, história do cristianismo, história de Israel, tudo aqui mesclado. Mas esperamos ter feito uma exposição honesta, correta das Escrituras, uma visão de interpretação, que esperamos fazer justiça ao que está revelado. E se há irmãos que pensam diferentemente, que cada um dê conta diante de Ti, e respeite um ao outro, mas, por outro lado, cada um tem a sua consciência, depois de estudar, depois de examinar e adotar o que acha mais correto. Muito obrigado por tudo que foi dito aqui, com base na Tua palavra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Salvador, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.